A comissão técnica do Dorival custa para o Corinthians um pouco mais de R$1.700.000 por mês, quase 1.800.000. É a comissão técnica dele custa isso inteira, ele e o resto da comissão que ele trouxe, tá? Contrato até o final de 2026. Recentemente, o Osmar Stabile falou no sorteio da Federação para o Campeonato Paulista, falou que o Dorival será o técnico de 2026 do Campeonato Paulista. Mas isso não significa muita coisa, até porque o presidente não tem como ali, ao ser questionado, falar algo diferentemente disso, né? Diferente disso. Portanto, senhores, o que eu escutei de pessoas importantes do Corinthians? Eu escutei que Tite livre no mercado é sempre algo a ser avaliado, ele sempre interessa ao Corinthians. E o que eu escutei de todas as minhas fontes ouvidas nesse sentido é o seguinte: vamos esperar a Copa do Brasil. Eu falo, não, tudo bem, mas essa diretoria vai ficar no clube até 2026. E o ano que vem? Vamos esperar a Copa do Brasil. Essa é a resposta que chegou para mim de 3 ou 4 questionamentos que eu fiz sobre Tite e planejamento para 2026. Portanto, isso só me leva a crer e fica muito claro, porque uma dessas conversas foi olho no olho, foi pessoalmente, não foi por WhatsApp nem por telefone, e essa pessoa também disse para mim mais de uma vez: vamos aguardar a Copa do Brasil. Então, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, se, por exemplo, não for bom para o Corinthians, se o Tite continuar livre no mercado, significa que o Corinthians pode optar pela troca do Dorival pelo Tite para 2026? E a resposta foi: bateram no meu ombro e falaram, vamos esperar a Copa do Brasil. Portanto, meus amigos, fica muito claro, Corinthians não descarta ter Tite em 2026, caso o Dorival não consiga fazer esse time reagir na Copa do Brasil e caso o Tite esteja livre no mercado após o final desta temporada de 2025. Se esse cenário se confirmar, e ele nem é tão difícil de se confirmar, mas se ele se confirmar, não se surpreendam do Corinthians fazer uma proposta ao Tite para 2026, tá? Essa é a informação. Do lado de Tite, por enquanto ele não recebeu nenhuma proposta. Até as 4h15 da tarde dessa segunda-feira, 24 de novembro, é a informação que eu colhi com o staff do Tite. O Tite, ele tem preferência pelo mercado externo. O Tite prefere o mercado externo. Isso é uma situação, ele quer voltar a trabalhar, ele tem preferência pelo mercado externo, mas ele também não descarta, obviamente, ouvir as propostas daqui, principalmente do Corinthians, depois do que aconteceu em abril. Isso significa que, se ele estiver livre no mercado e o Corinthians optar pela demissão do Dorival e procurar o Tite, sem nenhuma dúvida, ele vai sentar e vai ouvir o que o Corinthians tem a dizer sobre isso. Com o Dorival no cargo, o Tite não aceita sequer sentar para conversar. Essa é a informação que chega para mim do lado do staff do Tite. Portanto, senhores, a situação é essa e agora o que eu quero é ouvir vocês aqui nos comentários. Você trocaria? Você aguardaria a Copa do Brasil? Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, você trocaria do mesmo jeito ou não tem como fazer isso? Porque me parece, pelo que eu estou escutando da diretoria do Corinthians, que se o Corinthians vencer a Copa do Brasil, o Dorival será mantido e não será trocado por razões óbvias. Concorda com isso ou não? Digo porque o Dorival, mesmo campeão no Flamengo, foi demitido. O Flamengo entendeu que era melhor trocar o técnico, apesar dele ter sido campeão. Tanto da Copa do Brasil como da Libertadores naquele momento, se eu não estiver enganado. O que vocês pensam sobre isso? Do lado do Corinthians e do Tite, essas são as informações. Ele conseguiu ser expulso em 17 minutos dentro de campo. É irresponsabilidade no mínimo. Sem contar aquela semana lá que ele sumiu e veio com aquele papo do passaporte. Então, é algo que, no meu entendimento, precisa ser cobrado. Precisa ser cobrado. Não pode simplesmente ficar por isso mesmo. O cara tá fazendo do Corinthians a casa da mãe Joana. E é o Martínez. Ninguém poderia fazer isso, mas para piorar, é o Martínez, certo? Não é o Rincon, é o Martínez, tirando onda com a cara do Corinthians e com a camisa do Corinthians. Uma falta de respeito e uma falta de responsabilidade absurdas. E o Gustavo Henrique, questionei ele depois do jogo, ele se mostrou bastante incomodado, também tá postado isso daí. Enfim, gente, uma atuação desastrosa, tenebrosa pra mim. Hugo, Garro, Dorival, Hugo e Garro, Mateuzinho também, e o Martínez, obviamente, talvez os piores jogadores em campo ontem, não só jogadores, né, falei do Dorival, os piores do Corinthians em campo ontem. Essa questão anímica pega demais, e é isso, é entender, é esperar que o Corinthians use isso de lição para a sequência do campeonato. O Dorival tem lições para tirar isso sobre a parte estratégica, os jogadores e o Dorival precisam encontrar um jeito do Corinthians conseguir levar a sério e jogar a bola fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, principalmente, quando não é jogo grande, quando
não é jogo decisivo. Fabinho Soldado, eu soube que ele chamou a responsabilidade, o Gustavo Henrique falou sobre isso também, mas eu soube que no vestiário ele já interviu, houve um papo com os jogadores dentro do vestiário, eu soube que houve uma cobrança dura, forte, houve uma conversa ali, sem xingamentos, sem gritos, mas houve ali uma conversa forte sobre isso não pode acontecer e tudo mais, nesse tom de que é um absurdo o que aconteceu, isso tem que servir de lição, tem que sentir a derrota, isso não pode ficar por isso mesmo. Houve essa cobrança, o Martínez, como o Gustavo Henrique explicou pra gente, ficou de cabeça baixa, isolado no vestiário, mas soube também que teve uma conversa do Fabinho Soldado com ele. E enfim, é isso. É uma partida tenebrosa do Corinthians, que o Corinthians precisa tirar as lições a tempo suficiente de se recuperar, também no Campeonato Brasileiro, não só na Copa do Brasil, né? Mas principalmente para a Copa do Brasil. Dia 10 de dezembro, o Corinthians está de volta aqui ao Mineirão para fazer o primeiro jogo das semifinais. Se jogar qualquer coisa parecida com isso, não precisará nem ter o segundo jogo em Itaquera para essa decisão da Copa do Brasil. Um absurdo. E Guinegão, né? Mais uma vez, o primeiro a ser retirado. Isso me incomoda demais. Não jogou nada como ninguém vinha jogando e a bola nem chegava nele. Vão ter as trocas, primeiro a ser substituído, Guinegão. E eu juro por Deus que eu não entendo essa perseguição com o garoto da base do Corinthians que entrou e entregou. Deu conta do recado, entregou mais do que todo mundo imaginava, mais do que estavam fazendo, mais do que fizeram depois da saída dele, mas continua sendo perseguido pelo Dorival Júnior e é sempre o primeiro a sair. A coisa tá ruim, tira o Guinegão. Até quando tava boa tiraram ele, né? Enfim, não consigo entender, tô cansado de falar sobre isso. Bom, sobre a partida, acho que é isso, né? Não tem muito o que acrescentar. Dorival Júnior tem todas as explicações dele, mas nada que também vale a pena a gente citar por aqui. E a Safiel vai também ser convidada para discutir e debater o assunto ali com os conselheiros e aí os convidados dessa audiência pública, tá? Isso é importante, então, para vocês saberem até onde eu vou chegar em relação à Safiel, beleza? A Safiel já entra aí, presta atenção, porque uma coisa que não estão explicando para ninguém é onde a Safiel entra na reforma do novo estatuto. Então é isso que eu quero explicar para vocês hoje, porque eu liguei para as fontes para realmente trazer isso para vocês. Então, agora, nessas audiências públicas que vão ter, essas audiências serão separadas por temas. Repito, fiel torcedor, vão ter os convidados. E aí o convidado tem que ser o torcedor. SAF, vamos discutir SAF. A próxima audiência pública do dia tal de dezembro, de janeiro, vai ser SAF. Aí a Safiel é convidada para passar a visão dela e debater o assunto, junto com outros projetos de SAF e os que já estavam na reforma do estatuto. Pegou aí? Eu vou trazer de uma forma bem didática, você vai entender muito, tá? Por exemplo, o artigo 21 do fiel torcedor. Aí eu já não sei se a Safiel vai ser convidada, mas os torcedores vão, tá? E agora, por exemplo, o que atrapalha a Safiel, né? O que atrapalha a Safiel? Ela não está no anteprojeto da reforma do estatuto, beleza? Ela não está no projeto do anteprojeto da reforma do estatuto. Agora, preste atenção. Ela pode entrar porque não foi votada a nova reforma do estatuto. Ela não foi votada. A reforma do estatuto, a ideia é que depois de ocorrerem todas essas audiências, debates e discussões, seja votada por blocos. Bloco tal, entendeu? Tal. E aí vão votar os blocos. SAF, fiel torcedor, enfim. Tudo isso vai ser votado em blocos depois de todas as discussões. Depois de todas as auditorias e debates do tema. A Safiel, hoje, ela não está no anteprojeto da reforma do estatuto, mas ela pode entrar, tá? É aí a esperança do torcedor que quer a Safiel. Ela pode entrar. Gente, deixa o like aí, vamos chegar a 2.000 simultâneos, tá? Vamos chegar a 2.000 simultâneos aí, né? Acho que é importante pedir a ajuda de vocês, tá bom? Tá. Samir, o que é o anteprojeto? Não ouvi falar nesse termo. Desculpe a ignorância aqui, diz o Lucas. Cara, o anteprojeto na verdade, é o projeto da reforma do estatuto com as ideias discutidas que foi feito pela comissão estatutária, que foi anunciado pelo Tuma numa entrevista coletiva há cerca aí de 1 mês ou 3 semanas. Então, o anteprojeto é isso daí, tá, Lucas? Vamos lá. A Safiel, ela vai ser convidada para debater os assuntos de SAF e ela pode entrar no anteprojeto para ser votada em um dos blocos, tá? Para a Safiel avançar, presta atenção no que eu estou falando, gente, agora isso é muito importante. Principalmente você que apoia e quer a Safiel, tá? E assim, eu não apoio a Safiel, mas eu também não sou contra, não sou oposição a Safiel, sou jornalista, tá? Enfim, eu sei que
os influenciadores, o pessoal que gosta da Safiel pode até ficar chateado comigo, mas é uma postura que eu tenho e que tem que ser respeitada. O duro é se eu fosse oposição, não quisesse ouvir o projeto, não trouxesse os caras aqui como eu trouxe, ficasse falando mal da Safiel, não é o que eu faço, tá? Vocês sabem muito bem quando eu acho que uma coisa é bem ruim, eu bato todo dia, meu irmão. Aqui tem bala na agulha, filho, entendeu? Eu dou pancada todo dia. Se eu ver que é picareta, tá entrando numa, tá querendo enganar, ou tá querendo entrar numa comigo, é pau todo dia. Que não é o caso da Safiel. Eu só não sou um apoiador, porque eu sou jornalista e não vou fazer isso. Mas olha que a força que eu tô dando, esclarecendo pro torcedor que gosta da Safiel, né, que quer a Safiel, como é que a Safiel chegaria, né, ao poder, entre aspas. Então a primeira coisa, tá? Ela vai ter que ser colocada dentro do anteprojeto, tá? Do anteprojeto, com um tópico não específico Safiel, tá? Não vai... A Safiel, ela não vai ser votada exclusivamente Safiel, esqueçam isso. Isso pelo que eu entendi, no papo que eu troquei ali com várias pessoas dentro do Parque São Jorge, a Safiel não vai ser votada, por exemplo, vote reforma do Estatuto ou Safiel, isso não vai acontecer. Mas tem uma coisa que aí dá uma esperança muito grande para a Safiel. Dia da votação do Conselho. A Safiel já passou por todas as etapas, foi incluída no anteprojeto. Antes de ser incluída no anteprojeto, a Safiel vai ter que passar por uma sabatina na reunião do Conselho Deliberativo, onde os conselheiros, né, vão sabatinar ali a Safiel, e se eles entenderem que a Safiel não serve para nada, não vai dar certo, ela já nem avança mais, já para por ali. Então, isso é uma informação exclusiva que eu estou dando para vocês, tá? A ideia dos conselheiros é fazer uma sabatina com a Safiel. Isso não está definido o que vai acontecer, mas muitos conselheiros têm essa ideia, vão sabatinar a Safiel, passou, vai para o anteprojeto para ser votado em bloco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não passar ali pela sabatina, aí vai parar por aí, né? Ela para aí, pelo menos, né, nesse momento, tá? Nesse momento. O pessoal falou que tá escuro, não tá dando pra me ver, hein? Vem aqui, deixa eu fazer mais pertinho aqui, tá? Vocês querem me ver, eu sou bonitinho pra caramba, né, velho? Tá. Vamos lá. Solta a vinheta, mestre. Então, olha só, né? A Safiel, ela vai ter que... Primeiro, vamos lá, o caminho da Safiel agora, então. Para meter a vinheta de exclusivo para vocês. A Safiel vai ter que participar do debate das auditorias públicas da nova reforma do Estatuto, deve ser convidada para participar quando a pauta for SAF. Aí ela vai debater lá SAF com as outras propostas. Não vai ter algo exclusivo, uma auditoria exclusiva a Safiel. Ela vai debater o assunto SAF com outros. Pode, não falando que deve, tem uma diferença entre pode e deve, né? Pode ocorrer uma sabatina do Conselho com a Safiel, e se eles entenderem que a Safiel é interessante, ela entra no anteprojeto. Entrando no anteprojeto, aí vem a final, a decisão. Vai para a votação no Conselho. Só que não vai assim, no dia da votação no Conselho, não vai ser assim, ó, você quer Safiel sim ou não? Não vai, eles não vão chegar com essa moral lá, até porque não vão deixar. E também não é justo, porque tem outras propostas de SAF. E vocês entenderam? Então, no dia da votação, ela vai ter que passar por uma triagem. É como um campeonato, ela vai ter que ir passando de fase e chegar numa final que, na ideia deles, eu tô falando isso pra vocês, hein? Marca aí o dia que eu tô falando, dia 26 de novembro, tá? Isso aí só vai acontecer no que vem. Aí depois vocês vão lembrar que eu avisei vocês aqui. Eu tô te passando, ó, o caminho todo, hein? Tô te passando o caminho todo. Safiel pode passar aqui, parar aqui, ou pode parar aqui, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ela vai ser votada com mais 2 SAFs, que no final seriam 3. Então, por exemplo, o Conselho chega e fala assim, o turma lá anuncia, agora nós vamos votar o bloco SAF, Sociedade Anônima do Futebol, como o Corinthians pode passar a ter no seu estatuto agora uma SAF. Enfim, vamos lá, SAF 1, tal. SAF 2, tal. SAF 3, Safiel. Vamos lá, vamos à votação. E aí o conselheiro vai